Massai Talks, a melhor experiência em conteúdo para o mercado imobiliário. Olá pessoal, sejam mais que bem-vindos. Estamos gravando o nosso primeiro episódio do Massai Talks. Esse é um projeto que nós elaboramos e pensamos para trazer o melhor conteúdo para você, que é um empresário, que é um empreendedor ou que pensa em abrir um negócio. Saiba que o Massai Talks é o caminho para que você entenda e compreenda vários temas que vamos trazer aqui para você. Espero que goste, porque nós pensamos em trazer o melhor conteúdo para você. Eu sou Maíra Dias, gestora administrativa da construtora Massai, empreendedora do setor de eventos e agora host do Massai Talks. Estamos aqui para trazer a melhor experiência para você. Fica conosco, compartilha com os amigos, dá o like, se inscreve no canal e não esquece, o Massai Talks é o caminho para você. Lucas, que também é o nosso host, vai se apresentar e apresentar o nosso convidado especial de hoje. Fala com a gente, Lucas. Meu Deus, que honra. Obrigado, Mai. Gente, muito prazer, meu nome é Lucas Silveira, sou gestor comercial da construtora Massai e estou tendo a honra de poder participar desse projeto que foi feito com muito carinho para vocês, elaborado a várias mãos aí para a gente poder estar trazendo esses conteúdos de qualidade que Maíra falou, né? E hoje a gente vai iniciar o nosso episódio 001 aqui com um convidado mais do que especial, ele que está sempre no nosso dia a dia, está com a gente. Queria dar as boas-vindas. Alisson Nunes, seja muito bem-vindo. Ô Lucas, muito obrigado, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui, sinceramente. Feliz de ver vocês participando desse projeto, vocês que idealizaram, que criaram. E assim, eu quero primeiramente registrar os parabéns a Massai, a vocês, a toda a equipe que está envolvida nesse podcast, que com certeza vai ser um excelente instrumento para a gente trazer informação, conhecimento, entretenimento também para aqueles que vão estar nos acompanhando. Então, muito obrigado e que Deus nos abençoe nessa caminhada. Obrigado, Alisson. Nós que agradecemos o convite. Muito bom. Gente, muita gente conhece o Alisson, né? Mas, assim, eu queria, seguindo aquele proformezinho da gente poder apresentar aqui nosso convidado, né, falar um pouquinho dele. O Alisson, que é nosso diretor comercial, administrativo e financeiro, sócio da Massai Construções e Incorporações, administrador e, acima de tudo, um empreendedor que está aí, né, há mais de 25 anos contribuindo para as regiões que a gente atua, né? A gente desenvolveu já 3 cidades, né? João Pessoa, Mossoró, Campina Grande, e já impactou positivamente a vida aí de milhares de famílias. E aí, a gente sabe que as histórias de sucesso, né, Alisson, e eu tenho certeza que a gente não pode chamar diferente, é uma história de sucesso. A história de sucesso, ela vem junto de um propósito, né? E assim, eu queria começar do começo com você, entender como é que tudo começou, como é que as coisas se configuraram, onde é que os pontos se conectaram. Queria deixar você bem à vontade para compartilhar com todo o nosso público aí essa história de sucesso e muito mais do que sucesso, de propósito. Que bacana, Lucas. Pois vamos conversar. Diante de toda essa apresentação desse currículo, dessas experiências, o que é que nós estamos esperando para esse nosso podcast de uma história de propósito, não é isso? Exato, exato. Fique à vontade, convidado. Vamos aí trazer esse conteúdo para o pessoal. Mas vamos conversar aqui. Eu tenho uma maior satisfação de poder compartilhar com vocês e com todos que estão nos assistindo agora, nos ouvindo, né? Essa história, né? Que na realidade ela inicia... Nossa história ela não inicia apenas no momento em que a empresa foi constituída, né? A gente sabe que a Massai foi constituída em 96, nós estamos agora completando 26 anos de empresa, como você disse, né? E aí narrou aí esse meu currículo, né? Que eu nem sabia que eu era isso tudo, mas aquela história vai acumulando passo a passo, né? E a gente vai construindo essa história. Mas assim, a história inicia muito pela história da nossa família, né? Muitas pessoas chegam e perguntam: Alisson, qual é a história de vocês? Vocês começaram, vocês herdaram algo, a família de vocês tem tradição na construção? E na realidade eu sempre explico o seguinte: não temos nenhuma tradição, nem eu, nem os sócios. Mas assim, a gente, graças a Deus, quando a gente olha para trás, a gente vê que nós tivemos uma família que nos apoiou em todos os nossos sonhos, em tudo aquilo que a gente desejava, pensava. Isso pra gente tem muita importância, né?
E assim, eu venho de uma família onde meus pais eram pessoas simples, né? Pessoas, assim, batalhadoras, guerreiras. E assim, desde muito pequeno, né? Eu escuto a história deles, né? A batalha do meu pai de poder conquistar seu espaço na sociedade, né? As dificuldades que ele teve, né? De quando foi casar com minha mãe, né? Onde ele era contínuo de um banco na época. E o gerente chegou e disse: mas rapaz, tu vai ter coragem de casar ganhando esse salário? E ele disse assim: não, vamos, eu vou casar, eu gosto dela e a gente vai vencer e vamos crescer junto. E foi uma história realmente de muita conquista. E eu vi, né, sabendo dessa história, eu vi todo o esforço dos meus pais, né, de tudo que eles construíram, né, do quão guerreiro eles foram, né, na vida deles. E isso desde pequeno me incentivou muito, né? Além de me incentivar, de me inspirar, chegou num determinado momento que entra um pouco do perfil de cada um, né? Do desejo, sim, da fome, da vontade que você tem que ter, né? Cada um de nós temos que ter de poder conquistar o nosso espaço. E assim, eu fui um adolescente privilegiado, porque meu pai e minha mãe, apesar de terem começado de forma muito humilde, eles foram conquistando seus espaços, foram se desenvolvendo, passaram a empreender, não no mercado imobiliário, mas meu pai ele foi representante comercial de uma grande empresa, né, de fios e cabos, né? Minha mãe também, ela se formou e foi ser bibliotecária na época da Saelpa, né? Que era uma estatal, sim, né? A antiga Saelpa, que hoje é a Energisa. Então, assim, na minha adolescência, eu tive a oportunidade de usufruir de coisas boas. Uhum. Não que meu pai e minha mãe, eles pudessem me dar com muita folga aquilo, me colocar num colégio bom. Eu estudei no Colégio Marista, eu convivi com pessoas bem mais abastadas do que a minha família, e isso não se via para mim como uma referência de que de repente eu fosse um pobrezinho, um coitado, uhum, uma pessoa necessitada, mas se via para mim como uma referência para que eu pudesse me espelhar. Uma inspiração, né? Exatamente, uma inspiração para eu me espelhar e poder chegar àquele ponto e conquistar, né? Eu me lembro que muitas vezes eu ia para o colégio de ônibus e eu às vezes pegava aquele trânsito ali apertado e tudo suado, o calor maior do mundo, olhava na janela do ônibus e via aqueles carros com ar-condicionado, né, passando. Eu dizia, tudo meu Deus, um dia eu vou me formar, um dia eu vou trabalhar, um dia eu vou conquistar, um dia eu vou passar aqui num carro desse, né? Então era sempre aquela inspiração, né? Então eu me lembro que também, assim, desde muito cedo, eu com 15, 16 anos, eu chegava a questionar meu pai e eu perguntava a eles: pai, me diga uma coisa, se acontecer alguma coisa comigo, com as minhas irmãs, não, com o senhor e com minha mãe, quer dizer, se acontecer alguma coisa com o senhor e com minha mãe, como é que a gente fica na vida? Porque eu vejo o senhor trabalhando, lutando, o senhor chega de noite, é para pagar conta, é planejando financeiramente, é controlando os custos, conversando. Como é que a gente vai se manter? Quem é que iria nos criar? Quem é que iria... Isso, com que idade? 15 anos? Com 15 anos. Olha, né? Olha a visão, né? Por isso que é essa visão de hoje. É por isso que a visão de hoje é assim, porque aos 15 anos já tá preocupado. Como ia ser todo esse controle, hein? E aí... eles não sabiam nem o que responder, né? Mas aquilo ficava, né, na minha mente e me estimulando o tempo todo. Rapaz, você tem que buscar algo, você tem que construir, você tem que produzir, você tem que gerar, você tem que conquistar seu espaço também, né, para que vocês possam não depender só, né, que eu não depender só deles, né?
Isso me incomodava eles também, porque eles diziam, meu filho, não se preocupe com isso, vai estudar, não se preocupe, vá. E assim, isso... Calma, fique tranquilo. Isso não quer dizer que, na realidade, eu não estudava, eu não me divertia, né? Eu tive a oportunidade, fui muito feliz na minha adolescência, aproveitei muito, né? Já fui surfista, né? Pensei Novidades e curiosidades, Pensei um dia ser campeão mundial. Profissional mesmo, né? Já tinha na cabeça profissional. Corria campeonato amador, tinha patrocínio, sabe? Era mesmo. Tinha patrocínio. E a gente vai querer saber mais dessa história, hein, Lucas? Pois é. Orgulhoso demais, né? E às vezes, assim, pra onde eu ia, eu ficava imaginando, rapaz, a onda daquele tamanho e tal, né? Massa. Sonhando em ir pro Havaí, sonhando. Mas quando o senhor pensava em tudo isso, pensava na situação, eu preciso fazer tudo isso para quem vai criar a gente, se caso aconteça alguma coisa com ele, eu preciso tomar essa responsabilidade para mim e ter essa condição de continuar a história do meu pai. Pensava nisso? Na realidade, tudo isso que eu tô contando é porque é o seguinte, na realidade, as coisas acontecem a partir do momento daquilo que você começa a imaginar. Quando você começa a imaginar, quando você começa a se posicionar, a sonhar com algo até muitas vezes maior do que a sua realidade, parece que as circunstâncias, as situações, elas terminam cooperando para que aquilo aconteça, né? É como se a gente sabe que tudo na nossa vida tem a nossa ação, mas também tem a bênção divina, né, do Criador, né, que é quem coordena a nossa vida. E assim, quando nós estamos pensando, nós estamos sonhando, é como se nós estivéssemos orando e colocando diante de Deus. Perfeito. Não quer dizer que Deus vai realizar no momento que a gente quer, mas eu tenho convicção, porque quando eu olho para trás na minha história, eu vejo que Deus realizou no momento dele, na hora dele, que é a melhor. Isso. E as coisas começaram a acontecer. E essa base dessa história que eu estou contando é justamente para mostrar o seguinte. Caminhei dos 15 aos 17 anos, né, estudando, terminei o ginásio e fiz o vestibular. Uma coisa que me encantava era a construção civil, porque eu ficava observando assim os espaços, né, e assim ficava pensando, meu Deus, como é que a pessoa constrói? Como é que você constrói um espaço onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, né? Sim. E assim eu achava bonito isso. E eu digo, E eu comecei a questionar meus pais ainda muito cedo e perguntando quem é que produz isso. Sim. E aí eles disseram, não, isso quem faz são os engenheiros e tudo e tal e tal. E aí eu botei na cabeça que eu iria fazer engenharia civil, em função dessa admiração que eu tinha pela construção de espaços. E fui fazer engenharia, graças a Deus passei, entrei no vestibular. Só que no meio... nesse ínterim, né, nesse período, meu pai, ele já tinha conquistado algumas coisas na vida e ele se envolveu em uma construção com alguns amigos para construir um edifício, né, em conjunto, e essas pessoas contrataram uma construtora para edificar esse empreendimento. Uhum. E era um empreendimento de porte na época, né? Um empreendimento com 18 andares, um apartamento por andar, elevador panorâmico, era um dos apartamentos, um dos prédios mais luxuosos na época. Isso foi em 1992. Eu ainda era estudante, eu ainda fazia o ginásio. Esse empreendimento, a construtora fez um planejamento e prometeu a entrega para esse grupo, do qual meu pai fazia parte, em 4 anos. Então, começou em 92, era para que o empreendimento estivesse pronto em 96. Só que passaram-se 3 anos e o empreendimento não saiu da fundação. E nesses 3 anos, de 92 a 95, deu tempo de eu entrar na faculdade e começar a fazer engenharia. Meu pai, sabendo dessa minha... admiração, né? Desse meu desejo, né, de trabalhar, de ganhar um dinheiro, de poder me manter, de poder tirar o peso dos meus custos sobre ele e tudo, ele disse, meu filho, é o seguinte, eu estou com uma situação ali problemática, me contou a história.
Você vê que eu estou aqui, ó, todo mês pagando essa parcela desse apartamento. Era para já estar praticamente pronto. Porque começou em 92, a gente já está aqui praticamente... Era 94 para 95. E já que você está fazendo engenharia, você vai lá para dentro. E eu disse, mas pai, eu não sei de nada, eu estou começando agora, pagando cálculo 1, física 1 e tal, eu não sei de nada. Não, mas você vai para dentro. Na você prática. Você vai estágio ver... imersivo. Você vai ver... Um estágio já. Você vai ver como é que as coisas acontecem lá e tal, porque tem alguma coisa estranha nesse processo todo. E aí eu entrei, né, para ser auxiliar técnico. Né? Eu não sabia nada, mas aprendi muito na prática. E hoje eu vejo assim que, na realidade, não adianta só a gente estudar, né, fazer uma faculdade, sem ter aquele prazer e o gosto verdadeiro, não para cumprir um compromisso, mas assim, ter aquele prazer de você estagiar de verdade. Né? Não é fazer aquele estágio porque, tô no momento aqui de me formar, tem que cumprir a disciplina. Não. Sim. E aquele processo, mesmo inicial, foi um estágio forçado, que Deus abriu como oportunidade usando meu pai. E aquela situação, que era uma situação complicada que meu pai estava vivendo, mas onde Deus estava gerando uma oportunidade. Sim. E é bom a gente parar para pensar, às vezes, nessas questões, porque às vezes nós estamos vivendo situações difíceis e às vezes reclamando, onde nós podemos, muitas vezes, pegar aquela situação e transformar ela numa bênção para a nossa vida, que é uma oportunidade. Verdade. Né? E aí, infelizmente, trabalhando, aprendendo, conferindo ferragem, sabendo que era um projeto de estrutura, no detalhe, né, de tudo E quando isso. ele colocou lá, ele não tinha pretensão nenhuma que você resolvesse nada. Era basicamente ali para realmente aprender e tal, vivenciar. Eu era tão verde, Lucas, tão verde, que eu me lembro que me colocaram num primeiro momento para que eu pudesse fazer as compras da obra. E eu tinha vergonha de ligar para o fornecedor para fazer a cotação. Eu não sabia nem como me posicionar. Entende? E o quê? 17 não sabia, anos, né? Eu tinha, na realidade, eu tinha aí 17 anos, por aí. 17 anos. E hoje... Aquela coisa, né? É fenomenal, exato. Mas aquela coisa que eu acho que todo mundo passou, pelo menos eu sempre fui muito tímido, eu tinha vergonha de ligar para pedir pizza. Ó, você cliente, né? Adquirindo um serviço e com vergonha. Pede a pizza que eu tenho vergonha. Exato, né? Mas é natural, acho que é da timidez e a gente vai quebrando isso. Legal. Aí eu comecei a detectar, infelizmente, algumas situações onde ficaram comprovados para mim, e tudo eu passava para meu pai, que existia uma má gestão no empreendimento. E essa modelagem de empreendimento, ela era uma modelagem onde meu pai, com vários outros proprietários, é quem eram os donos da obra. Sim. E a construtora, ela era uma administradora da obra. E eu me lembro que meu pai, assim, sempre foi uma pessoa muito correta, muito séria, e ele não aceitava nada que não fosse muito justo, muito correto. E ele ficou muito incomodado com tudo que eu compartilhei com ele. Eu me lembro que, num determinado momento, ele chamou a construtora e disse, olha, é o seguinte, infelizmente, não dá mais para você apitar e direcionar como as coisas vão funcionar. E daqui para frente, eu vou ter que me envolver e vou ter que direcionar. Primeira decisão que nós vamos tomar é que nós vamos mudar o engenheiro da obra. E aí, o engenheiro, na época, foi demitido do empreendimento e foi contratado um outro engenheiro. E esse engenheiro, né, a gente vai chegar lá na frente da história, mas é um dos meus sócios hoje, que é o Herbert Rocha, que é o diretor de obra, no qual nós estamos há 26 anos juntos, né? Isso é motivo de muito orgulho pra gente, né? Deus preparando todo o começo, né? Na realidade, essa história eu tô partindo assim muito da raiz, porque... E é bom, isso é bom. É importante para que as pessoas entendam que, na realidade, Deus foi construindo muito antes do CNPJ ser formado. Sim. Os pontos se conectando lá atrás, né? Sim. E isso foi em 94 para 95, essa história.
E aí eu tive a oportunidade de conhecer Herbert, eu tive a oportunidade de ver o que era um engenheiro de verdade dentro de uma obra, que acompanhava os serviços, que subia numa laje para conferir, que ia para dentro de uma fundação para acompanhar. Uma gestão, né? Uma gestão de verdade. Aprendi muito com ele, fui amadurecendo. E assim, na época, ele, juntamente com meu pai, porque eu era tão jovem, que na realidade a figura perante os demais sócios, condôminos do empreendimento, era meu pai e Herbert, porque Herbert era recém-formado em engenharia, mas era um cara que ele, na história dele, que eu acredito que vocês vão ter a oportunidade mais na frente de entrevistar e conhecer mais no detalhe, que é uma história muito bonita, a história também da família, a história de Herbert é muito bonita. Ele foi um cara que, desde quando ele tinha entrado para a engenharia, que ele não buscou estagiar por estagiar. Né? Enquanto as pessoas estavam preocupadas em saber quanto é que eu vou ganhar para estagiar, Herbert estava disposto a pagar para estagiar. Né? E isso fez diferença na história profissional dele. Um parênteses. Seu Roberto, conversando comigo, ele compartilhou umas histórias disso aí. E é muito forte. Muito forte o interesse e a vontade que ele tinha de aprender. Não, eu quero só aprender, não precisa me pagar nada. Eu quero aprender porque eu tenho esse interesse maior, né? E veio de casa muito novo. A gente vai ter essa oportunidade de conhecer em detalhe a história de seu Herbert aqui. Muito bacana, muito inspiradora e edificante a história de Herbert. E aí, Herbert veio e a gente fez um planejamento, né? Ele fez um planejamento trazendo, o recurso que se recebe do empreendimento mensalmente dá para colocar uma laje por mês. Aí eu volto, já se faziam 3 anos, não tinha saído da fundação. E esse planejamento foi apresentado para os outros condôminos. A construtora, na época, inclusive, duvidou. E a realidade prática é que foi realizado. Em 12 meses, com a gestão de engenharia de Herbert, a pouca administração que eu fazia, mas eu estava mais envolvido nessa parte da administração, da compra, do financeiro e tudo, a gente conseguiu colocar 12 lajes, uma laje por mês. E aí ficou comprovado, assim, na prática, que existiu má gestão, que existiu uma série de problemas na obra durante aqueles 3 anos. Aí foi quando o grupo resolveu afastar a construtora e confiar a conclusão do empreendimento a meu pai e a Herbert. Que legal. Só que o que as pessoas não sabiam era que meu pai estava confiando em Herbert, mas em mim também. E eu, menino, né, com minhas inseguranças, ainda aprendendo e tudo, mas sempre com aquela fome, com aquela sede, com aquela vontade, né, de conquistar, de realizar, né? E aprendi muito. E nesse momento meu pai chegou para mim e disse: olha, meu filho, é o seguinte, eu tenho meu negócio, não tenho tempo para nada, tá aí o Herbert, que é uma pessoa que já provou ser uma pessoa muito séria, muito correta, muito direita, pessoa que nós podemos confiar, e na parte da administrativa, na parte da gestão da obra, do acompanhamento e tal, eu confio em você. E tá aqui. Você é quem vai assumir essa parte aqui. E meu pai, ele, nessa raiz da história, ele me ensinou a compartilhar resultados. Que legal, Alisson. Que é o quê? O grupo começou a dizer o seguinte: o que era a remuneração da construtora passou a ser do meu pai. E meu pai repassou isso para mim. E aquilo ali me colocou assim, do dia para a noite, numa situação onde eu não tinha renda, não tinha resultado de nada, numa situação de muito resultado, mas também de muita responsabilidade. E aí, quando ele olhou esse resultado, ele lembrou do carro que estava no ônibus e disse: um dia eu compro meu carro. Agora eu compro. Agora com esse resultado eu compro meu carro. O carro começou a chegar. Ficou mais perto. Aí, gente, foi assim, a motivação que eu precisava, porque eu tinha ali um desafio, eu tinha ali um resultado palpável e assim, tinha uma vontade de fazer. Me juntei com o Herbert, a gente começou a trabalhar juntos, começamos a fazer o desenvolvimento do empreendimento. Eu comecei a ter que tomar uma decisão difícil, né? E aí, às vezes, é aquela situação, todo mundo
passa por esse processo, eu tive que decidir em continuar fazendo engenharia, porque eu tinha que estudar de manhã e de tarde, só tinha o curso durante o período diurno, ou deixar a engenharia e passar a fazer administração à noite, né? E eu terminei escolhendo por esse caminho, em virtude da oportunidade que surgiu. E eu sempre falo muito o seguinte, olha, todos nós temos oportunidade, a todo momento. Basta que a gente se agarre a ela e que a gente tenha fome e sede de conquista na vida, as coisas acontecem. Perfeito. Verdade. E eu resolvi sair da engenharia, também incentivado e abençoado e apoiado por minha mãe, né, que dizia, meu filho, se você for sair da engenharia, saia, mas faça administração. Porque era mais ou menos a área que Deus estava me conduzindo ali no processo. Isso. E eu fui fazer administração. Eu me lembro uma história engraçada, porque, assim, quando a gente assumiu o empreendimento todo e eu estava recebendo por isso, eu queria manter a prestação de contas para os condôminos, as reuniões, as assembleias. Eu queria manter tudo, né? E eu não tinha experiência de nada. Sim. Eu não conhecia do direito imobiliário, eu não conhecia do que era um balanço, um balancete, o que era um fluxo de caixa, o que era valor presente, valor futuro, acompanhamento de orçamento, planejamento, nada disso. Herbert também, muito jovem, recém-formado, tinha estagiado como engenheiro, mas a gente estava ali numa oportunidade como empreendedores, como donos de um negócio, tudo, né? onde nós tínhamos acionistas, Sim. que eram os condôminos, Os condôminos. e que nós tínhamos que prestar Conta. contas a esses acionistas Exato. mensalmente. Não era só realizar ali uma laje por mês, né? Tinha toda a gestão por trás do negócio. Exatamente. E aí a gente queria manter o padrão para cima, Sim. do que a construtora régua era fazia para acima. cima. Aí eu me lembro que a gente teve que fazer todo o processo, né, de transição, de contador, jurídico, tudo que a construtora fazia, isso passou a ser de nossa responsabilidade. E a gente não tinha essa equipe, tinha que terceirizar. E eu fui para uma reunião com um contador uma vez, né, nessa transição, o contador, e eu dizendo, olha, eu preciso entregar isso aqui, isso aqui, isso aqui. O contador toma me fazer pergunta, e eu sem saber de nada. Eu disse, amigo, eu não sei, mas eu sei que você vai ter que fazer isso aqui. Entendeu? Mas aí ele perguntava, mas você vai ter que me informar o recebível do mês. Eu disse, que recebível? Aí o recebível é isso aí, eu aprendendo do iniciozinho. Aprendendo na prática. Na prática da prática. Herbert diz o seguinte, rapaz, esse aí teve que amadurecer feito banana no carbureto, entendeu? Feito fruta verde. Eu sei que eu saí dessa reunião com a cabeça 3 vezes maior, fervendo. Aí eu disse, o negócio não é fácil não. Ele fez, não, Major, mas a gente vai. A gente fala um com o outro, Major. Uma forma carinhosa de falar um com o outro é Major, né? Não vai dar certo, vamos pra frente e tal. Eu sei que era tanta responsabilidade, tanta preocupação, tanta coisa que eu não sabia, que eu me lembro que eu saía de casa. Às vezes, aí meu pai, nessa época eu dirigia, meu pai me emprestava o carro dele, né? E eu ia sair de casa para trabalhar. Aí, quando eu vi, eu tava no centro da cidade, arrodeando na lagoa. O negócio era no altiplano, a obra era no altiplano, eu morava em Manaíra. Aí eu saí de Manaíra, ia pra lagoa e ficava rodando. No piloto automático. E o juiz fervendo, Mas era o seguinte, eu tava no piloto automático pensando, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, então, eu tenho que preparar aquilo outro, tal. Tem que prestar conta, balanceta, Eita, recebíveis. reunião tal dia, tem que mandar ata, convocação, bababá, BBB. E louco. Ficando doido mesmo. Aí pronto, eu E sei que idade na época? Já, isso aí já Não, tinha isso passado? porque tudo foi muito rápido, né? Quando a gente pegou... Foi no carbureto mesmo. Quando a gente pegou, pra você ter uma ideia, quando a gente pegou esse empreendimento para começar, tinha 17. Aí teve um ano de estrutura. Sim, que foi Então eu cheguei as lajes. ali pelos 18. Com os 18 foi quando eu assumi a responsabilidade, comecei inclusive a ganhar Ficou de dinheiro. maior. Foi, fiquei de maior. E toma Tirou a responsabilidade. carteira, Foi. veio tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Aí nesse processo dos 18, o que acontece? Eu tive que entender de direito jurídico, direito imobiliário. Tive a oportunidade de conhecer 2 advogados maravilhosos, especialistas na área, né? Eduardo Cabral e Flávio Santiago. Foi quem me ensinaram tudo da lei da incorporação imobiliária. Eu não sabia nem que existia essa lei, né? E aí eles me ensinaram tudo. E na época, como a gente fez esse processo,
Infelizmente, a construtora desse empreendimento, ela também tinha um apartamento no empreendimento. Sim. E ela deixou de pagar porque o pessoal meio que escanteou ela em função do processo que eu contei. Sim. E esse apartamento estava com uma inadimplência. E eu, como gestor, tinha que ter a responsabilidade de manter a receita em dia, fazer as cobranças e tudo mais. Não teve acordo e essa unidade teve que ir a leilão. E quem é que teve que fazer esse leilão? Alisson com os advogados. Sem saber para onde ia. Alisson sem saber de nada. Ninguém dava nenhum crédito a Alisson, porque Alisson era um menino. Na realidade, durante esse tempo todo do que eu estou falando, o crédito era todo do meu pai. Do seu pai. Mas eu era que tinha que correr atrás nos bastidores para entender, passar para meu pai gerar confiança e ele poder passar essa confiança para os condôminos, né? E aí a gente fez o processo de leilão. Eu me lembro que eu conversava com alguns condôminos, que inclusive eu tenho a satisfação de hoje ter como clientes, né? Condôminos da época que ainda continuam, são clientes que confiam, que acreditam na Massai. Isso é um dos maiores valores que a gente tem. E eles diziam assim, meio que eles olhavam assim e diziam, rapaz, que negócio de leilão, isso existe. Esse cara tá viajando, eu não vou lá e comprar um negócio no leilão para depois eu estar na justiça discutindo isso e perder o que eu investi. Era tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Eu sei que no dia do leilão, né? Sim, um pouco antes, meu pai, ele também vendo esse meu gosto por tudo e tal, ele chegou para mim, aí me deu uma quantia e disse, meu filho, é o seguinte, tô vendo que você tá gostando do ramo, tá dando certo aí, você e a construção, você já tá ganhando dinheiro. Eu creio que quando você terminar esse empreendimento, você pode começar a construir umas casas, começar a fazer aquilo que você sempre sonhou. Tá na administração, engenheiro, eu vou lhe dar um dinheiro aqui para você. Ele também viu longe, né? Se organizar visão, né? depois desse empreendimento. Aí eu disse, ok e tal. E eu tinha esse dinheiro guardado, tinha umas economias. Aí no leilão não foi ninguém. Nenhum condômino. Nenhum condômino chegou no primeiro leilão. E tava eu, meu pai e o leiloeiro. E eu precisando botar o dinheiro para dentro do empreendimento. Para resolver o empreendimento. Para concluir tudo. E chegou, num determinado momento, o leiloeiro disse, olha, a gente já fez o primeiro leilão, que é pelo valor total, com dívida, tudo. Agora nós estamos aqui no segundo leilão. E se ninguém adquirir, ninguém fizer uma oferta, né, mínima, a gente vai ter que fazer todo o processo e tal. Aí, naquela hora, eu peguei e disse, eu faço a oferta. Eu compro o apartamento. Foi na hora, tu nem imaginava que isso ia acontecer. Na hora. Meu pai tomou até um susto, né? Porque ele disse, rapaz... Meu filho endoidou. Aí meu pai disse, rapaz, você tá com esse dinheiro? Eu digo, eu tô com aquele dinheiro que o senhor me deu, eu fiz umas economias e eu vou colocar tudo. Ele vai ficar liso, vai colocar tudo. Vou colocar tudo. Porque eu coloquei o valor da dívida e mais alguma coisa, né, que seria devolvido para a construtora, né? Sim. O processo foi feito, a coisa aconteceu, tudo conforme manda o figurino, a lei, e eu passei a ser um dos condôminos. Um dos condôminos também, proprietário de um apartamento, assumindo a prestação do mês seguinte, que praticamente era o que eu recebia pela gestão. Sem nada. Aí o balde virou novamente, né? Eu comecei a ganhar dinheiro, agora o negócio começou. Aí eu comecei a me sentir um investidor. Aos 18 anos, investidor já. Aí passei a ser investidor, empreendedor, construtor, né? Devagarzinho, todo mundo gestou tudo. Mas aí, assim, graças a Deus, o dinheiro entrou para a obra, a gente continuou construindo. Com 6 meses, eu tive a bênção, né, de repassar essa unidade, né, para um médico aqui da cidade, muito conhecido. E ele me pagou o valor que realmente a unidade valia. Não só o valor que eu tinha adquirido pela dívida, mas o valor realmente que valia. E aí eu consegui experimentar os resultados de um investimento. Que de curto prazo, né? 6 meses, 6 né? meses. Rápido de curto demais. prazo. E isso foi muito bom, porque realmente ali despertou a minha visão para que eu pudesse, com aquele recurso,
fundar a Massai, Uhum. né? A Massai foi fundada em função dessa negociação, desse negócio. E aí eu também teve nesse momento, nesse período, o Herbert, ele tem um tio que foi presidente do Tribunal de Justiça e convidou ele para assumir o departamento de engenharia do Tribunal de Justiça. E a gente não teve como cobrir a oferta, Uhum. mas o Herbert, com muita responsabilidade, disse, olha, eu vou sair, tenho essa oportunidade. Ele, na época, já tinha casado, já estava, né, já tinha o primeiro filho, precisava realmente se preocupar com a manutenção, os custos dele, e ele disse, olha, mas eu vou trazer um amigo muito bom, e eu tenho certeza, você vai aprender muito com ele, vai conhecer e vai gostar demais, que é o Gui, Uhum. que hoje também é sócio da Massai, Sim. né? Somos nós três, eu, o Herbert e o Gui. O Gui é diretor de planejamento, também uma pessoa que me ensinou tudo ou pouco do que eu sei de informática. Na época, Gui, né, também tem uma história bacana, Uhum. né? Fantástico. Vou deixar só um spoiler aqui, né? Gui, na época, vendeu uma moto para comprar um computador, para você ver como Legal. Vou ele é um cientista. vou abrir um parênteses, viu? Eu ouvi essa história em uma live. Eu não estava na Massai ainda. Ele tinha pego a moto para comprar o computador. E aí eu já me apaixonei pela empresa, né? Eu sou suspeita de falar, mas eu ouvi isso em uma live. Verdade. Fantástico. Vamos trazer aqui para ele poder contar Contar para essa todo história, mundo, né? compartilhar aqui. Eu tenho certeza que ele tem muita história aí também. Foi inovador o que ele fez, porque na época ninguém tinha computador pessoal, Aham. era aquela coisa ainda, programa em DOS. Era caro, né? E ele sabia muito de informática, muito de computação, me ensinou muito, aprendi muito com ele. Eu sei que nesse processo do leilão, do resultado e tudo, eu vi a oportunidade da gente realmente fundar a Massai. Então, as coisas foram rápidas, inclusive, porque quando começou tudo, que a gente pegou e assumiu, isso foi mais ou menos de 93 para 94. De 94 para 95, a gente fez essa consolidação. 95 para 96, eu passei a trabalhar com o Gui. E em 96 foi quando a Massai foi fundada. Antes, inclusive, da conclusão desse empreendimento. Do empreendimento. Desse empreendimento grande. Esse empreendimento grande foi concluído, a Massai já existia, mas não era um empreendimento genuinamente Massai. Não foi um empreendimento desenvolvido, produzido pela Massai. Mas aí foi quando eu, né, por meio do exemplo do meu pai, né, que praticamente assim foi quem foi meu maior incentivador em dizer assim, olha, eu acredito, eu confio em você, tá aqui o resultado que você vai ter por isso é isso aqui. E você merece porque você que vai estar aqui fazendo o seu papel. Isso me inspirou para convidar meus sócios, que na época não tinham o recurso necessário para aportar nessa constituição da empresa, mas eles tinham a força de trabalho, tinham conhecimento, tinham a seriedade. E o principal, Deus tinha nos dado a oportunidade de trabalharmos juntos. E se conectarem lá. De se conectar, da gente enxergar as potencialidades de cada um. Tanto é que quando a gente fundou a Massai, as pessoas questionam como é que vocês se dividiram, como foi esse processo. Foi muito natural. Porque, por exemplo, Herbert, a gente percebia, tanto eu como o Gui, um grande líder de obra, um cara que inspirava os colaboradores, um cara que conseguia conduzir a equipe para a produção de uma forma como ninguém. Gui, um cientista, analista de projeto, né, um cara criteriosíssimo, um cara que sempre assim, quando a gente desenvolve um empreendimento, procura fazer um empreendimento, ele se coloca no lugar do cliente, de quem vai usar, como é que é a funcionalidade. Como para ele, né? Como se fosse para ele. Então, assim, não é só está bonito, está bacana, mas está funcional. Ele fala muito. Ele fala muito isso, tem que estar funcional. E eu, naturalmente, venho da gestão, da administração financeira, da parte administrativa de obra, da gestão do todo. Então, assim, quando eu os convidei, eu disse, tá aqui, vamos fundar a Massai. Graças a Deus, eu consegui conquistar esse recurso e vocês vêm junto, né, com a participação de vocês e nós vamos produzir resultado aqui. E lá na frente nós vamos se ajustar. Então foi o primeiro
assim, primeira atitude prática minha de compartilhar resultado, de entender a importância de agregar-se com pessoas boas, né, que juntos a gente é muito mais do que sozinho. E a gente começou, desenvolvemos o primeiro empreendimento. Muito difícil começar, porque, na realidade, nesse mercado da gente, quando você não tem credibilidade, praticamente você não tem nada, né? Então, a gente não tem história. A história nós estávamos produzindo naquele empreendimento. Não tinha esse currículo que tem hoje, né? Não tinha currículo e tudo, mas a gente estava produzindo aquela história, e aquela história estava refletindo, né? Outros empreendimentos na situação desse que a gente assumiu, nos convidaram a assumir também. Sim. E nós assumimos outras gestões de outros empreendimentos, de outros casos difíceis. Os meninos Maasai começaram a crescer, não é? Exato. Não é? Porque assim, hoje a gente vê a potencialidade que é a Maasai. No começo era os meninos Maasai, né? Tudo Isso. muito novo, saindo de faculdade, começando, né, no mercado, experiências novas, responsabilidades muito grandes, né? E aí dá essa bagagem, esse conhecimento e essa potencialidade que hoje é a Maasai, né? Com tudo isso. Construindo, né, a credibilidade ainda naquele primeiro momento. Verdade. Né? Isso. A É um confiança mercado muito feita. tradicional. E como foi falado, assim, não existia essa confiança, né? A confiança era em uma terceira pessoa que foi passada e que agregou com outras pessoas para poder construir verdadeiramente, Eu nem né? imagino como deve ter sido difícil. Hoje a gente recebe um cliente lá na Maasai, né? E aí a gente, 25 anos, indo para os 26, mais de 40 empreendimentos construídos, oitavo ano entre as 100 maiores construtoras do Brasil. É muito fácil, né? Pra gente hoje se colocar, hoje, né? Mas toda essa construção aí até chegar nisso. Isso. Então, realmente é... Mas assim, eu tenho certeza que nós vamos ter pessoas que vão estar nos ouvindo aqui, né, nessa conversa, e que muitas vezes é a maior curiosidade que eu escuto, né? Como é que você começa? Como é que você starta um negócio desse, né? Primeiro, assim, tem que ter coragem, né? Tem que assumir desafio, não pode deixar com que o medo lhe paralise. Eu até costumo dizer o seguinte, que às vezes, assim, uma certa ignorância é uma bênção, né? Porque nós não tínhamos, quando começamos, a visão que nós temos hoje, não só de negócio, mas também nós não tínhamos a percepção dos riscos. E às vezes isso é bom, né? Porque às vezes os riscos, dependendo do valor que você dê a ele, você fica paralisado, você deixa de realizar muita coisa. Mas aí desenvolvemos o primeiro empreendimento. Esse primeiro empreendimento foi lá no bairro do Intermares, em Cabedelo, né? Chama-se Ampalhos. Primeiro, assim, dificuldade de... A gente tinha um recurso, esse recurso não dava para comprar o terreno e fazer o empreendimento. E a nossa preocupação era partir para um empreendimento que a gente tivesse condições de fazê-lo. Porque a gente sabia, a gente não tinha certeza de que iríamos vender durante a construção, em função de a gente não ter um histórico. Nesse momento aí da primeira incorporação, o primeiro empreendimento raiz Maasai, foi quando eu comecei a me apresentar ao mercado como uma pessoa, um proprietário de uma construtora, uma pessoa que estava fazendo, contando um pouco da história do que a gente fez nesses outros empreendimentos. Então, até então, a visibilidade para os investidores daquele empreendimento era do meu pai. Sim. Né? E eu era apenas ali o filho de Newton. Sim. O filho de Newton que faz isso, o filho de Newton faz aquilo e tal e tal. Mas não a confiança era meu pai. Ainda, não tinha né? identidade. Mas aí nós assim, em mais um momento, a credibilidade que meu pai tinha no mercado, as amizades, né, fizeram com que a gente conseguisse viabilizar a nossa primeira permuta. E foi com um grande amigo do meu pai, né? E assim, até hoje tenho a satisfação de encontrar, de conversar, né? De saber que ele está bem, né? Que é o Alcindo Lima. E Alcindo confiou um terreno dele a gente, para que a gente pudesse construir esse primeiro empreendimento e em troca de unidades, né? Isso foi muito valioso para a gente, porque era um risco, né? Nós éramos uns meninos. Eu tinha na época, hoje eu estou com 46,
A Massai está fazendo 26 anos esse ano. Eu vou completar 47 agora. Então eu tinha 21 anos. 21 anos. Então, a Massai foi fundada com 21 anos e a gente foi operacionalizar a Massai, a primeira permuta. Então era um menino. Alcindo confiou e a gente desenvolveu esse empreendimento, né? E aí começa, na realidade, muitas histórias, né? E histórias, assim, de muito trabalho, de muita dedicação. E de muito propósito. De abdicar de situações, assim, que seriam mais confortáveis para realmente construir um futuro. E aí a gente lançou esse empreendimento, dentro da nossa experiência assim, orçamentária, que não era tão grande. A gente fez um orçamento inicial, esse orçamento batia com os recursos que nós tínhamos, mas que na prática esse recurso não deu, né? Não dava. Começaram os problemas. Começaram os problemas. Mas aí é quando eu digo, a gente faz a nossa parte, a gente planeja, a gente programa, faz tudo, mas no fundo, quem tem o controle de tudo é Deus na nossa vida. Maravilha. E assim, a gente tem muita história assim, de milagre, né? De milagre mesmo, onde nesse primeiro empreendimento, como a gente não tinha um orçamento tanto no detalhe, e a gente estava ali construindo, achando que dava para fazer, as pessoas visitando, conhecendo, gostando, vendo a obra com velocidade e tudo, mas assim, vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que não vai. E chegou num ponto que esse empreendimento, a gente olhou assim para frente e disse, meu Deus, a gente pensou que ia gastar, na época, 300, e na realidade ele ia custar 500. Né? Meu Deus. E os resultados não seriam prejudicados, porque como a gente não tinha vendido tanto, a gente conseguiu regular, né, o preço, a tabela e tudo mais. Mas a questão de fluxo, né, de caixa. E aí foi o primeiro milagre que Deus fez na vida da gente, porque no momento certo, nos últimos minutos do segundo tempo, aí Deus manda assim, num final de semana, 3 clientes, pagamento à vista. Eita, que coisa linda! Quando a obra já estava na sua fase praticamente final, de acabamento, né? E as pessoas disseram, não, vai terminar, vamos comprar, é aqui que a gente quer, e esses meninos vão entregar mesmo. Aí paga à vista e a gente consegue concluir o empreendimento e entregar o primeiro empreendimento. E fantástico. E daí toma história, Ampalhos 1, Ampalhos 2, Ampalhos 3. Aí se empolgaram. Mas é muita história. Cada empreendimento com seu desafio. Mas aí eu acredito que as pessoas de casa querem saber. De onde veio o nome Massai? Muito bem colocado. Querem mesmo. De onde veio tudo isso, né? Na realidade, o nome Massai também já estava no coração de Deus muito antes da gente entender o porquê daquele nome, porque Deus já estava programando tudo que ele ia fazer na vida da gente por meio do nome. Na realidade, começou assim... A gente queria colocar o nome, pensava em todo nome. Eu, FTG, a gente pensava em todos os nomes. E quando ia para a junta comercial, já existia um registro. Volta, aí paga a taxa, volta. E, meu Deus do céu, a gente não consegue pensar em nada diferenciado. Né? Tudo já tem, todo mundo já pensou. Aí, num determinado momento, né, eu venho de uma família que tem uma base cristã muito forte, né, por meio da minha mãe. E eu conversando, aí minha mãe conversando com uma pastora, amiga dela, e dizendo que a gente estava para montar uma construtora e estava querendo colocar um nome e não sabia que nome colocava, porque todo nome que pensava já existia o registro. Aí ela sugeriu o nome Massai. E minha mãe disse, Massai? Massai. E ela começou a trazer a tradução de Massai, que é uma palavra que vem do originário do hebraico, e quer dizer obra de Deus. Que lindo. Né? E minha mãe trouxe pra gente, e na realidade esse Massai do hebraico se escreve com S só, é M-A-S-A-I. E aí trouxe pra mim, FTG, a gente reunião para analisar e tal. Num primeiro momento o nome nunca soa tão bem, mas o significado fez sentido pra gente. E a gente só fez um ajustezinho, né?
A gente sempre botando um pouquinho do dedo da gente no negócio. A gente fez um ajuste colocando 2 S, porque a gente não queria que as pessoas pronunciassem Masai, porque ia ficar um negócio muito japonês, né? Aquela coisa muito... Aí colocamos um S a mais, mas o significado para a gente da Masai é obra de Deus. E foi realmente uma obra que Deus tem feito na nossa vida, na vida de tantas pessoas, por meio dessa empresa que eu não tenho dúvida foi formada por Deus muito antes da gente sonhar e imaginar. Né? A gente acaba entendendo que tudo isso estava nos planos de Deus, né? Isso, os pontos se conectando. Isso, né? Seu Newton, a primeira obra, tudo, a vinda de seu Herbert, de seu Gui, tudo isso, e toda essa construção que é hoje a Masai, né? Na verdade, tudo isso já era um sonho de Deus que acabou sendo colocado no coração de vocês para que viesse a acontecer, né? Tudo isso a gente entende que estava primeiramente na vontade soberana. Já estava escrito, determinado, que a Masai ia transformar a vida de tanta gente como a nossa, não é Lucas? Exatamente. Coisa boa. E assim, né, a gente no ano passado passou por um momento, né, as empresas geralmente têm missão, visão e valor, nós temos isso também, né, mas foi um momento ali de extração do propósito. E como nosso tema hoje, né, é uma história de propósito e já está mais do que provado aí, tanto o propósito do homem como o propósito de Deus, né? A gente tem um propósito na Masai, esse propósito é muito forte, né? Eu queria, assim, que você comentasse qual é o seu sentimento de hoje olhar para o propósito da empresa, tá? E aí eu vou dizer aqui para quem não sabe, mas o propósito da Masai é construir caminhos que transformam e edificam de forma positiva a vida das pessoas, né? Que edificam e transformam de forma positiva a vida das pessoas. E aí, como é esse sentimento, esse propósito? É de fato o propósito que lhe levou até onde você está hoje? Conta aí pra gente um pouquinho. Na realidade, Lucas, assim, se você observar na história, né, desde quando a gente fundou a Masai, né, até antes, porque a Masai, como eu digo sempre, ela está constituída em 96, ela começou a operar esse empreendimento que eu falei, o primeiro empreendimento, em 97, a operação dele. Mas ela foi fundada de 94 para 96. Foi construindo. Né? Foi sendo construída. E assim, a gente sabe o quanto desenvolver esse negócio transformou as nossas vidas, a minha de Gui. Né? Transformou de forma positiva, o quanto a gente cresceu, o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente assim, nos tornamos úteis profissionalmente e pessoalmente para a nossa família, o quanto nós fomos edificados. E, na realidade, esse propósito vem dessa continuidade, né? Que é a vontade de Deus, foi a vontade de Deus para a nossa vida e tem sido a vontade para a vida de muitos. Hoje a gente impacta vários parceiros do mercado imobiliário, a gente impacta muitos fornecedores, né? A gente tem uma cadeia produtiva muito grande, é uma equipe muito grande. Né? Então, a gente tem que entender, e a gente entende assim, que a Masai é um instrumento para que pessoas possam ser transformadas, pessoas possam sair melhores, possam viver melhor, possam profissionalmente crescer, possam ser impactadas. Perfeito. Então é isso que a gente enxerga, né? Perfeito. E o empreendedorismo é isso, né? O empreendedorismo é isso. Quando a gente olha a nossa história também, que Deus nos deu a oportunidade de, logo depois, em João Pessoa, construir uma história, veio um momento de dificuldade justamente para nos impulsionar, para a gente poder partir para um outro mercado, que foi o mercado de Mossoró. Nesse mercado de Mossoró, Deus nos trouxe à memória todo o aprendizado da gente naquele regime de construção por administração, e a gente conseguiu desenvolver um modelo, onde era um modelo que a gente tinha resultado, mas era um modelo que mitigava mais o risco para o investidor. A gente conseguiu entrar em Mossoró dessa forma. Entendi. E assim, em Mossoró hoje são 15 empreendimentos construídos, né? O mercado de Mossoró foi amadurecido profissionalmente em função da ida da Masai para lá, porque era um mercado verde na verticalização. E aí nós levamos também por uma outra dificuldade, né? Porque na época a gente
a gente foi com a mentalidade de contratar todo profissional que fosse de Mossoró. Sim. Só que as pessoas não estavam preparadas para a tecnologia construtiva que a gente estava levando, a verticalização, prédios mais altos. Toda a inovação, né? Toda a inovação. E aí a gente se viu numa situação onde a gente teve que realmente abrir mão desse propósito de contratar naquele momento pessoas de Mossoró, mas levar uma equipe de João Pessoa, fazer nossa equipe em João Pessoa para que a gente pudesse fazer os empreendimentos, mas ao mesmo tempo compartilhar esse conhecimento. E hoje Mossoró é um mercado maduro na construção civil, onde muitos dos profissionais que nós levamos hoje nem estão com a Massai, mas estão produzindo em outras empresas, e isso é compartilhar, isso é transformar, isso é edificar, isso é construir caminhos, né? Que realmente faça diferença na vida de não só nossa, mas de todos que estão ao nosso redor. E a gente vê tudo isso, né? Transformou Mossoró. Eu tenho um amigo que ele compartilhou comigo, ele conhecia Mossoró antes da Massai. E conhece Mossoró pós-Massai. Ele disse, Maíra, quando a Massai chegou em Mossoró, existe o antes e depois, né? O quanto a Massai transformou a cidade, não é? A vida das pessoas, o mercado, de tudo, né? Trazendo toda uma visão vertical que a Massai pôde colocar naquele lugar. E hoje a gente vê Mossoró completamente diferente, né? Do que era e o que é pós-Massai. A gente vê a potencialidade e a força, a obra realmente de Deus na vida das pessoas, na vida da cidade e em tantas outras áreas que a Massai cria essa conexão e cria essas experiências, né? Lá atrás, vocês pensavam que ia transformar tudo isso, a Massai, toda essa potencialidade? Ou as coisas foram acontecendo e vocês estão vivendo cada experiência, né? Do tamanho e da dimensão. É verdade. As coisas vão acontecendo de uma forma, muitas vezes até a gente não imagina. E lhe sou sincero, existem momentos, né, que por mais que a gente tenha visão, tenha vontade, tenha garra, são momentos assim que você mesmo, às vezes, por mais que esteja acontecendo, não acredita. Vou contar só um exemplo, por favor, fica bom, levando em consideração Mossoró. Quando a gente lançou o primeiro empreendimento em Mossoró, as pessoas de Mossoró pesquisaram muito sobre a nossa história. E graças a Deus a gente já tinha uma história, já tinha uma credibilidade no mercado, já tínhamos feito muita coisa. E assim, as referências foram boas. Então as portas se abriram. A história para ir para Mossoró, você vê como as coisas ocorrem na prática. Nós fomos convidados por uma pessoa que conhecia muito do mercado, que antes de nos convidar, convidaram muitos outros. Só que a maioria acharam que a cidade era longe, que não valia a pena e tudo mais, e não foram nem lá conhecer. E nós fomos. Quando nós fomos, teve uma coisa assim que é muito íntima da gente, porque assim, Deus falou muito, né, assim, comigo, e eu dizia, nós vamos vir para cá, nós vamos produzir aqui. E o momento era um momento que não tinha nada que cooperasse para que a gente fizesse isso, a gente fizesse essa expansão. Quando a gente olha para trás, a gente não sabe nem como foi que a gente fez. Mas lançamos o primeiro empreendimento, vendemos com 30 dias esse empreendimento. Todo. E nós fizemos esse empreendimento na modalidade que nós aprendemos, que foi de trazer o cliente para junto. Era aquela modalidade de fazer reunião, de ser transparente num cronograma, nas entregas. E aí, dentre esses empreendimentos, existia um empresário, né? Seu Manel Leite, seu Neuso. Uma pessoa amiga até hoje. Eu gosto muito. E seu Neuso, observando a forma da gente trabalhar, de construir tudo e tal. Seu Neuso tem um filho, né? E esse filho fazia arquitetura em Fortaleza. E ele disse, e ele pensando, né, como empreendedor também, visionário como ele disse, rapaz, eu tenho que conectar esse meu filho com essa construtora, porque vai dar muito certo. E ele chegou pra gente, aí disse assim, Alisson, a gente tinha lançado um empreendimento que eram 2 apartamentos por andar, um prédio de 15 andares, com 117 metros de área cada apartamento, uma arquitetura bacana, muito bom projeto de Fábio Romero. E aí
ele chegou num determinado momento e disse, rapaz, eu queria fazer negócio com vocês, para vocês fazerem um empreendimento num terreno que eu tenho ali muito bom. Agora eu só tenho 2 condições que eu quero exigir a vocês. Eu digo, diga, seu Nilson, qual? Ele disse, olha, o prédio tem que ser 1 por andar, com 200 metros mínimo de tamanho. O projeto tem que ser o do meu filho, que mora em Fortaleza, é um arquiteto muito bom, vou mostrar aqui a vocês e tudo e tal. Pronto, essa é a condição que eu coloco. E a gente sempre com muita responsabilidade, pé no chão e tudo e tal. Eu disse, seu Nilson, é o seguinte, seu Nilson, a gente lançou esse empreendimento que o senhor comprou, muito, né, vendeu tudo, mas assim, o dinheiro que a gente vendeu é para fazer esse empreendimento. A gente não tem um dinheiro para fazer esse prédio todo, não. Então deixa a gente fazer esse empreendimento, para a gente poder ir crescendo devagarzinho e tal. Aí ele olhava assim, ficou incomodado, e disse, não, mas olha, tem muito amigo meu que eu converso e que tem interesse de um apartamento desse. Vá por mim, pode lançar que a gente vai vender todinho. Vá por ele que é sucesso. É sucesso. Aí eu disse, seu Deus, não brinco com isso não. Aí eu sei que eu não aceitei, né? A gente conversava, eu e a Tigui, a gente não aceitou, não vamos fazer não, por andar em Mossoró assim, não, a gente tá chegando agora, vamos devagarzinho. Sim. E tal. Seu Deus se irritou e disse, rapaz, é o seguinte, vocês vão fazer o terreno, vai ser desse jeito, vai ser com meu filho, é o seguinte, se ninguém comprar, eu compro o prédio todinho. Eu compro o prédio todinho. E eu olhei assim, e seu Deus é uma pessoa muito simples, muito humilde. Você olha para ele, você não diz que ele é um empresário tão grande, de tanto sucesso, né, naquela cidade. E eu comecei a conversar com o povo, e rapaz, seu Deus, tem esse dinheiro todo para comprar um prédio todinho. Rapaz, tem para fazer mais do que eu. Aí eu digo, rapaz, o negócio é sério. Aí conversando com o seu Deus disse, rapaz, vá, um lance. Você veja, por mais experiência que a gente tivesse adquirido, a gente já tinha uma certa estrutura, né? A gente já tinha feito alguns empreendimentos, já tinha vendido tudo e tal, mas você começa... todo mundo, eu acho, passa por isso, né? Você diz assim, não sei se vou. Começa e aí você a fazer fica uma análise, se né? limitando, né? Mas seu Deus foi aquele cara que tirou a tampa dessa limitação, né? E deu aquela energia, segurança, né? E tudo. Mas olha só como as coisas acontecem. Lançamos o empreendimento. Seu Nilson comprou logo o dele, né? E tiveram algumas pessoas que compraram. E Deus nos surpreendeu. Vendemos muito bem. Surpreendeu a nós e seu Nilson. Porque a maioria daqueles amigos que diziam que tinham interesse não compraram. Foram pessoas totalmente diferentes, mas foi um sucesso também de venda. E aí as coisas começaram. A gente começou uma parceria também com o filho dele, que é um excelente profissional, né? E daí a gente começou a conhecer também outras pessoas na cidade e que começaram também a investir conosco. E foi daí que começou também essa visão que a gente tem hoje de conexão, de sociedade, de poder tá junto, de saber que uma andorinha só não faz verão. Sim. Então a gente tem crescido, tem expandido e tem diversificado negócios por causa dessa visão que nós temos, né? Vocês entendem que, assim, na época do seu pai lá, que já compartilhou aquele resultado, diante de todas essas parcerias que foram formadas, a importância desse compartilhamento de resultados com parceiros, com colaboradores, com fornecedores, que hoje é uma história da Massai, né? Isso, a gente vive, né? A gente vive isso, não é? No nosso dia a dia. Entende que isso foi o pontapé, o start para que isso acontecesse, isso ficasse amadurecido em vocês, porque não é uma cultura do mercado, né? Exato. A Massai é uma das poucas empresas que tem essa visão de compartilhar com o colaborador aquele resultado. Não, vamos ganhar juntos. Vamos lançar e vamos ganhar juntos, vamos vencer juntos e ter essa conexão. Entende que foi de tudo isso que veio causando essa importância para vocês, desse compartilhamento? Com certeza. Desde o momento em que meu pai ele recebeu um resultado nas mãos dele, ele compartilhou comigo, ele me ensinou a compartilhar com os meus primeiros sócios, né, que são o Gui e Herbert, e me ensinou a compartilhar com outros inúmeros sócios que nós temos hoje em outras operações e principalmente com os sócios que estão no dia a dia, que é a nossa equipe. Então, assim, para a gente é natural, né? Para a gente é natural estimular a nossa equipe dizendo o seguinte, esse é o nosso resultado.
O que vocês trouxerem a mais do que esse resultado aqui, vocês têm participação. Isso é naturalmente uma sociedade. Exato. Sim, né? sim. E hoje, assim, a gente tem procurado aprofundar esse processo, tem procurado maximizar isso e estruturar cada vez melhor isso aí. Então, assim, hoje a Massai tem empreendimentos no mercado da hotelaria, né, em parcerias, né, em parceria feito com todo mundo conhece, com o Hulk, com o Atleta, né, e assim, isso é possibilitado em função da gente não querer realizar um produto sozinho, é um produto em conjunto, porque isso abre oportunidades e abre as possibilidades da gente fazer mais do que o que nós poderíamos fazer só, Sim. né? Sim. Então, assim, de forma responsável, né? A gente, como sempre teve muita responsabilidade com os recursos, com o investimento, onde a gente entende que quando a gente lança um empreendimento, quando você planeja a entrega daquele empreendimento, você está planejando, de certa forma, indiretamente a vida do outro, Sim. né? É um sonho que você está vendendo, você impacta muitas vezes na vida do outro. Sim. Então, o prazo de entrega para a gente, que é um compromisso muito sério para a gente não pode estar fazendo de toda forma. Então, para a gente ter a quantidade de empreendimentos e produtos que nós temos hoje ofertados no mercado de forma diversificada, nós temos que ter investidores, pessoas conosco para que isso seja possível. E a nossa equipe, que é uma equipe extremamente competente, profissional, capacitada, a gente só tem condições de ter essa equipe se a gente tiver compartilhando o resultado também com essa equipe, para que a gente possa estimular a equipe a empreender. A gente tem consciência também o seguinte, que nem todo mundo tem esse perfil empreendedor, tem um perfil de arriscar, tem um perfil de realmente ter um negócio com todos os riscos que um negócio traz. Mas a forma como a gente trabalha, a gente possibilita para que aqueles perfis possam fazer o que eles foram projetados por Deus para fazer, e os outros perfis, que são perfis importantíssimos de suporte, de operação e tudo, também têm a possibilidade de conquistar os seus sonhos. Você vê, né, Maíra? A gente teve a oportunidade e a sorte, né, de estar numa empresa onde a gente consegue, de fato, empreender, né? Então, a gente não só trabalha, não é só colaborador, muitas vezes a gente se posiciona e eu fico particularmente muito feliz com isso como um sócio, porque a gente está ali, né, compartilhando do resultado. Então, se um ganha, todos os outros ganham, e eu acho assim, Alisson, que essa é uma mentalidade que, a partir do momento que o mercado como um todo, né, os empreendedores geralmente entendem isso, os empresários nem sempre, né, e a partir do momento que todo esse empresariado entender isso, né, e a gente conseguir fortalecer isso na cabeça das pessoas, como você falou, vai de perfil, né, mas a gente tem que saber que alguns perfis têm potencialidades que podem nos ajudar a desenvolver mais o mercado, a região, né, e toda a sociedade como um todo. Aí eu acho que a régua sobe, a gente vai muito mais adiante. Eu fico muito feliz de você poder compartilhar isso aqui com todo o nosso público, porque serve de inspiração, né? Eu tenho certeza que, como seu pai compartilhou com você, como você compartilha conosco, como nós compartilhamos com nossa equipe, isso vai gerando um efeito em cadeia, né? E aí a gente realmente consegue mudar mentalidade, né? Então, através da mentalidade de veja quantas mentalidades, quantas vidas foram transformadas. É muito, muito impactante isso. Eu pude participar do desenvolvimento e do extrair o propósito da Massai, e a gente consegue ver que desde ela de seu Newton já existia tudo isso, né? E realmente a gente vê o quanto isso transforma a vida das pessoas. E hoje, com todo esse propósito, dessa história de propósito com o nosso podcast, a gente pode transformar também a vida de outras pessoas e impactar, né? Porque os nossos conteúdos vão ser todos voltados para isso, né? Para contribuir com empreendedores, com o mercado, com pessoas que possam ter vidas transformadas e ter todo um conteúdo para o seu negócio e para a sua vida, né? Exato. Aí, com tudo isso, a gente para e a gente pensa, o que é que essa fé do seu pai, da sua mãe, de toda essa base evangélica e espiritual, a gente pode ver o quanto isso foi positivo para toda a história que é a Massai, não é? Toda essa base, toda essa raiz, porque a gente tem isso
tem isso dentro, né, da sociedade, tem isso lá dos seus pais, e assim a gente consegue conectar as pessoas para ir nesse propósito. Eu acho muito massa, porque assim, a Massai consegue conectar dessa forma, né, e trazer essa experiência, até pessoas que não têm essa visão, assim, o quanto Deus pode fazer, pelo nome da Massai já consegue entender tudo isso, né? Isso É um testemunho, né? É um testemunho. É um testemunho. É um testemunho, e o bom, porque o testemunho é do que você fez, do que você viveu, é a sua experiência. Isso. E o quanto isso é importante para vocês como sócio, para os colaboradores e para a sociedade, né? Porque a Massai acaba transferindo essa questão de fé. Eu vivencio tudo isso na Massai, a nossa live. Exato. É uma coisa positiva disso. Eu vim para a Massai pós-live, tá? Acompanhei tudo isso e achei isso fantástico. Tem empresas, eu não conheço. A Massai é a primeira empresa que eu conheço que tem essa visão de fé. E hoje, a gente e o público que está nos assistindo conseguiu entender. E o pessoal que está no Spotify, que está nos ouvindo, conseguiu entender o porquê. Exato. Pela raiz da família, né? O quanto isso é importante para vocês, o quanto isso conecta, o quanto isso agrega. Deixa pra gente isso aí. O interessante, Maíra, dessa sua pergunta é porque é o seguinte, às vezes as pessoas confundem, né, a questão da espiritualidade nos negócios. E assim, quando você começa a estudar mais a Bíblia, ler mais a Bíblia, entender mais assim o projeto de Deus para a nossa vida, o exemplo de Jesus para nós, né, todos os ensinamentos e tudo, você começa a ver que na realidade não tem como você separar, porque na realidade Deus está em tudo e Deus é tudo em nós, né? A Bíblia mesmo diz o seguinte, que enquanto a gente separa, a gente cria templos para cultuar a Deus, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Perfeito. Isso. Então, assim, no nosso dia a dia, nós estamos cultuando a Deus. O templo, não é que o templo deixe de existir, não é que aquele momento deixe de existir, mas aquele momento ali é um momento onde você vai estar juntamente com outros que comungam da mesma fé, adorando ao seu Deus de uma forma mais intencional. Mas, por exemplo, a partir do momento que a gente está aqui numa conversa de negócio, de empreendedorismo, de uma história, de como tudo começou e tal, e eu consigo identificar na minha vida a mão de Deus que está em tudo, em todo momento, em todas as horas, e eu compartilho, eu testemunho, como você falou, eu estou glorificando a Deus. Sim, Né? Eu estou cultuando a Deus, eu estou reconhecendo fantástico. que apesar de ter muita ação minha, dos meus sócios, do meu pai, é desprendimento, é incentivo, é motivação e tudo mais, isso tudo só existe porque Deus nos permite. Sim, Quando a gente analisa o momento que a gente viveu, né, de pandemia, sim. isso fica mais evidente, né? Quando a gente acordava todos os dias e dizia, meu Deus, eu estou vivo, né? Aqueles que pegaram o Covid e como eu olhava para minha esposa, tá respirando? Ela disse, estou respirando, eu também, glória a Deus. Parece que ficamos mais sensíveis, né, para enxergar o cuidado de Deus. E é aquela história, Deus não nos fez para vivermos momentaneamente, Ele nos fez para a eternidade. Tanto é que a gente não pensa em morrer amanhã ou daqui a 5 minutos. Sim, E Ele não quer que a gente morra, Ele quer que a gente viva eternamente. sim. Né? Então, esse é o propósito dele. Então, nós estamos aqui apenas como testemunhas. A gente está apenas aqui como administradores daquilo que ele tem nos permitido. Para algumas Sim. pessoas, ele entendeu e não permitiu que continuassem. Mas para a gente está tendo esse privilégio de continuar. E a gente tem que se questionar fazendo a pergunta, em que eu posso ser útil para Deus e para o próximo? Porque o maior mandamento dele é amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente às vezes complica demais a nossa vida, a nossa relação com Deus, criando muitas vezes situações ou regras banais que não são nem impostas pelo próprio Jesus, mas apenas aquele desejo do homem de controlar, né? E isso tende a somente nos afastar. Sim. Quando a gente entende que Deus veio para aqueles que necessitam, aqueles que precisam, a gente entende que a gente deve ir a Ele do jeito que a gente está. E na realidade, aquilo que não for da vontade dele,
a gente não tem força para tirar da nossa vida, mas é Ele que tira. Quando a gente entende isso, a gente entende o verdadeiro sentido do porquê estamos aqui, o verdadeiro sentido da felicidade que tem que vir de dentro para fora, né? E não de momentos, como a gente conversou numa live, né? Momentos de tristeza ou de aflição, porque Jesus disse o seguinte: nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o Senhor venceu o mundo como? Ele venceu a maior dor do mundo, que é a morte. Quantos não sofreram com a morte de milhares de pessoas nessa pandemia? É uma dor muito grande. Mas imagine você ter a certeza de que o dia que você fechar os olhos aqui, você está na eternidade. Cadê a morte? Tem alegria maior do que isso? É verdade. Agora, essa convicção e essa certeza só se relacionando com Deus. Relacionar com Deus, oração, leitura da palavra. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está se relacionando, né? Intimidade. Isso. Quando a gente pensa em tudo isso, eu tenho convicção, né, do propósito de Deus e tudo assim, na história da Massai, porque quando Deus coloca o desejo no nosso coração é porque já estava nos planos dele e ele coloca só para que a gente execute, né? Quem primeiro sonha é o Senhor para a nossa vida e ele coloca esse desejo para que a gente comece a sonhar com aquilo. Diante de toda essa conquista, as aflições, as dificuldades, como foi a importância, que eu tenho certeza que foi fundamental, da família, não é? Porque quando começaram não existia esposas ainda e durante o caminho começou a existir esposas, começou a existir filhos. Qual foi a importância delas compreenderem, de estarem juntos, de dar essa força, não é? Porque acabou que foi todo mundo junto, não é? Qual a importância de toda essa base para vocês, sócios hoje dentro da Massai? 100% de importância. Maravilha. Não podia ser diferente. Maravilha, né? Na realidade, assim, você imagina, a gente começou em João Pessoa, eu trabalhava... Na realidade, eu comecei a Massai, eu não era casado ainda com Niédia, né? Nós casamos em 2002, fundamos a Massai em 96. A história de Hébito e de Gui já é diferente. Bem interessante vocês ouvirem esse processo, principalmente de Hébito, que é o mais velho, que já era casado, já teve o primeiro filho, na época que a gente estava indo para Mossoró. Então, assim, trabalhava muito, tinha que viajar, passar dias fora. E, assim, foi fundamental, né? Porque a gente, quando casa, a gente se torna, como a palavra de Deus diz, uma só carne com o outro. E, assim, se não existir um apoio, se não existir uma linha de pensamento, uma visão, um projeto em comum, você até pode funcionar, até pode fazer, mas você vai estar meio que ali, meio que a coisa não vai estar inteira, não vai estar... Vai estar meio dividido, vai né? Vai estar dividido, então não é a mesma coisa. Então ter esse apoio, ter essa compreensão, né, da esposa, que quando vem filhos, também somos cobrados. E o papel principal da esposa de poder mostrar e dar essa visão para os filhos do porquê, né? O sentido de tudo, e defender o casal para que a família esteja unida num só propósito, faz toda a diferença, não tem como separar de jeito nenhum. E isso é muito bom, porque assim, as pessoas que estão nos ouvindo vão conseguir entender que não é só flores, né? Não foi tão fácil, né? Existe toda a dificuldade, todo o acompanhamento, né, toda a engrenagem, todo o planejar. E aí a gente consegue perceber que o empreendedorismo, a execução de tudo isso, há todo um propósito, todo um planejamento. Por isso essa história de propósito, hoje fantástica pra gente, não é, Lucas? Hoje foi inspirador mesmo, assim, eu acho que não tem como a gente só nesse papo, né, resolver aqui nossa vida, a gente vai ter que ter vários outros, mas eu... particularmente, assim, saio muito feliz desse nosso bate-papo. Queria, assim, passar a palavra para Alisson, para as suas considerações finais. Queria que você se dirigisse ao nosso público, né, deixando aí uma mensagem, dentre as várias que você já deixou, mas dando uma palavra final para a gente poder finalizar o nosso papo. Mas queria agradecer, assim, de coração, Alisson, por prontamente ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, por ter aberto o coração, né, e compartilhado tudo aí com tanto carinho pra gente. Obrigado de verdade. Gente, eu que quero agradecer e mais uma vez parabenizar vocês, de verdade. Vocês estão dando um show de apresentação, viu? E de condução de podcast. Eu também peço a Deus que esse seja um programa, um canal
que venha inspirar pessoas como nós fomos inspirados por outras pessoas na nossa trajetória. E assim, no final de tudo, dizer para você, né, que está nos ouvindo, que está acompanhando esse momento aqui nosso, para que você possa, não se permita ser bloqueado, né, diante das dificuldades, diante das incertezas ou da falta de entendimento, de conhecimento. Apenas sonhe, apenas coloque diante de Deus os seus planos, os seus projetos. Agradeça a Ele o momento que você está vivendo, confie nele, porque na realidade as coisas vão ser conduzidas por Ele no tabuleiro da vida para cooperar, para que você seja abençoado. A palavra de Deus diz o seguinte, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus, ame o que você faz, busque um propósito para você impactar a vida do próximo e com certeza você vai ser abençoado e vai cumprir a sua missão. É isso aí, meus amigos. Uau, bom demais, gente. Que episódio fantástico, hein, Maíra? Começamos, abrimos com chave de ouro. Mais uma vez agradecer a equipe aqui da Lumiara que está com a gente tocando esse projeto fantástico. Maíra, que prontamente aceitou ser host, né, do Massai Talks. E a vocês aí que estão nos acompanhando. Gente, esse é o primeiro de muitos. Nossos episódios são quinzenais. Né? Esse episódio agora a gente aqui no dia 1º de junho, às 19 horas. Então, a gente sempre aí, a cada 15 dias, está trazendo um convidado muito especial, com temas muito bacanas, né? A gente vai falar, como a Maíra já trouxe muito bem, de empreendedorismo, mercado imobiliário, inovação, tecnologia. Então, fica junto com a gente, dá seu like nesse vídeo, compartilha se você gostou, se inscreve no nosso canal e é isso. Tamo junto, gente. Uma salva de palmas de novo aí para todo mundo. Obrigado!